Fala galerinha, bem-vindos a mais uma aula com o professor Beraldo. Se você quer entender tudo que tem aí na biologia, vem comigo que nós vamos arrebentar nessa aula. Então bora pra aula, pessoal. Opa, hoje é aula de aves, pessoal. Vamos entender esse grupo dos vertebrados que tem penas e que voam. São as aves. Esse grupo ele é bem diferentão, ele tem algumas características que os outros grupos não têm, principalmente por grande parte dos indivíduos pertencentes a esse grupo conseguirem voar. Tá? Então, dentro aí do grupo dos vertebrados como um todo, um número considerável de espécies de aves conseguem realizar o voo. Para a gente saber um pouco melhor, tintim por tintim, tudo o que precisa saber sobre o grupo das aves, vem comigo, vamos dar uma olhadinha nos slides aqui para vocês conseguirem se aprofundar. Bora lá, pessoal! Bom, galerinha, agora a gente vai falar sobre o grupo das aves, tá? Estamos estudando os vertebrados, vamos aprofundar no grupo das aves. O grupo das aves é um grupo muito diverso, com muitas espécies, muitas cores, muitas formas, muitos tamanhos, tá? Grupos de aves que voam, o grupo que não voa, cada um com as suas características. Mas as aves, elas carregam algumas informações desde o seu passado, como é o caso da presença de penas. O Archaeopteryx é um fóssil de um réptil encontrado, sendo que este indivíduo apresenta na sua marca de fossilização a presença de penas. Ou seja, ele é um elo de ligação entre os répteis e as aves, já que as aves modernas apresentam penas e outras características, como é o caso dos bicos, da pata diferenciada, tá? Da sua perna diferenciada e pé diferenciado. Tudo isso dentro da característica das aves. Mas o que as aves têm de diferente dos outros indivíduos? Vamos estudar aí quais são as características gerais e específicas do grupo das aves. Primeiro, muita variedade, tá? Encontradas em diversas regiões do planeta, tá? E é o único grupo de seres vivos com corpo coberto por penas. Uma novidade existente no grupo das aves. A partir das aves, todos os seres, né, do grupo dos vertebrados, eles são endotérmicos. O que isso significa? A partir de agora, os indivíduos eles têm temperatura do corpo constante, que não se altera de acordo com a temperatura externa. Isso necessita, essa novidade evolutiva, ela necessita de algumas adaptações corporais dos indivíduos para tentar manter o mais alto possível, ou desculpa, para tentar manter mais baixa possível a taxa de troca de temperatura, na troca de calor entre o indivíduo e o ambiente. Ou seja, quanto mais o indivíduo ficar isolado termicamente do ambiente, melhor, porque ele vai economizar energia para manter essa temperatura constante. O que as aves possuem que ajuda nesse controle térmico? Principalmente a existência das penas, que funciona como um excelente isolante. Tá? O que mais que a ave tem de novidade evolutiva? A ave tem a novidade evolutiva de voar. Tá? O voo para o grupo das aves ele é muito importante. Quando a gente fala de novidade evolutiva, tá, pessoal? É dentro do grupo dos vertebrados. Por quê? Nós temos seres lá nos invertebrados que voam, como é o caso dos insetos, tá? Mas essa questão do voo só é possível no grupo das aves porque ela tem uma quantidade de adaptações específicas para o voo, como é o caso da presença das asas, como é o caso da presença dos ossos pneumáticos, que nada mais são que ossos ocos, que fazem com que a ave se torne mais leve e facilite o seu voo. A presença de um pulmão, de um par de pulmões, né, com projeções que são chamadas de sacos aéreos, que aumentam a área de armazenamento de gases e o que diminui a densidade da ave, automaticamente facilita também o seu voo. A ave tem o osso externo em formato de quilha. Esse osso externo de formato de quilha, além de aumentar a aerodinâmica da ave, permite uma inserção da musculatura peitoral muito mais firme, podendo possuir um peitoral maior e automaticamente gerando mais força no batimento das asas. Tá? Associado aí a esse ato de voar, as aves também têm glândula uropigiana, que é uma glândula de óleo que fica ali próxima à região da cloaca, aonde a ave todos os dias realiza a manutenção das suas penas, espalhando esse óleo pena por pena. O que isso traz de vantagem para a ave? Se ela entrar em contato com a água, como tem óleo cobrindo todas as suas penas, essa água vai bater e escorrer.
não vai encharcar a ave, ou seja, impossibilita que ela se torne mais pesada pela presença da água. E isso facilita o voo, inclusive para aves que mergulham em lagos ou mergulham aí no oceano para buscar o seu alimento. Assim que ela volta para a superfície, ela já consegue sair nadando porque ela não tem um aumento de peso, tá? Um aumento de massa. Bom, esses seres eles são dioicos, ou seja, existem machos e fêmeas. Em grande parte das espécies de ave ocorre dimorfismo sexual, ou seja, dá para a gente reconhecer quem que é o macho e quem que é a fêmea. Geralmente os machos eles são mais coloridos, mais exuberantes e têm aí a função fisiológica de atrair a fêmea no momento da cópula, é ele que precisa conquistar a fêmea e a fêmea aceitar a cópula com esse macho, de acordo com alguns fatores que cada espécie considera como importantes, pode ser tamanho, pode ser coloração das penas, pode ser uma relação com uma dança de acasalamento que é feita, aí depende de cada grupo, tá? Os indivíduos aí do grupo das aves fazem fecundação interna, produzem ovos e esses ovos têm casca calcária, que permite aí a troca gasosa com o ambiente, dá mais resistência para os ovos, e também possui anexos embrionários, podendo armazenar nutrientes, fazer a separação das excretas nitrogenadas, impedir a desidratação do embrião, impedir a existência de choques mecânicos no embrião que está se desenvolvendo dentro daquele espaço. Tá? Associado à alimentação, a gente tem a presença do bico. O bico ele é variado de acordo com a alimentação dos indivíduos e das espécies. Já diz aí o estudo de Darwin, quando ele olhava lá para os tentilhões, que cada grupo de ave que tem relação com um tipo de alimento vai ter um bico específico para isso, tá? Associado aí a esse bico, a gente tem um sistema digestório completo, que tem boca, faringe, esôfago, papo aí que serve para armazenar a comida, umedecer, a moela proventrículo, né, a moela que ajuda na digestão mecânica e depois intestino delgado para fazer a absorção de nutrientes, fazer um pouco de digestão química também, e tudo isso sai pela cloaca, única abertura que funciona para a liberação das fezes, das excretas nitrogenadas e também para a reprodução. Sistema excretor apresenta rins metanéfricos, excreção, assim como nos répteis, de ácido úrico. Aqui nas aves tem uma função muito importante para evitar a necessidade de ter muita água dentro do corpo, que traria um aumento de peso, um aumento de massa para as aves, e aí automaticamente ela dificultaria o voo. Tá? Quando você vê lá um cocôzinho de uma ave, a gente sempre enxerga mais internamente uma parte escura, que seria a matéria orgânica sendo excretada nas fezes, e aquela parte clarinha mais esbranquiçada em volta é a presença dos cristais de ácido úrico. Tá? Coração com circulação fechada, tá? 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, sem mistura de sangue algum, agora não tem nenhuma mistura, tá? E como eu disse, são seres endotérmicos, ou seja, eles mantêm a temperatura corporal constante. Aqui exemplificando para vocês os tipos de bico, tá? Cada um especialista naquilo que alimenta. Então a gente tem ali bicos para animais pescadores, bicos para animais que ficam sondando ali o que ele vai se alimentar de acordo com alguns buraquinhos, tá? Bicos de animais que são caçadores, né, que são carnívoros, bicos de animais pescadores, generalistas, os mais diferentes possíveis. As penas também têm diferença, desde posicionamento das penas, tamanho das penas, função das penas, adequação das penas para o ambiente onde aqueles indivíduos vivem, tá? Para ajudar na camuflagem e tudo mais, ou então a exuberância das penas para facilitar a atração da fêmea dentro da espécie. Aqui uma imagem para vocês dos ossos pneumáticos, então eles são todos perfurados para poder diminuir aí a sua massa e facilitar o voo das aves. O externo em quilha, que serve para ancoragem da musculatura peitoral e facilitação do batimento das asas, certo? Aqui, os sacos aéreos, que são projeções do pulmão, que aumenta aí o armazenamento de gases e diminui a massa da ave, tá? E aqui, é óbvio, associado ao voo, nós temos diferentes tipos de asas, que vão desde asas que geram alta velocidade, desde asas que conseguem captar mais as correntes ascendentes para manter as aves em grandes altitudes sem muito esforço de batimento de asa, até asas simples de passeriformes que fazem pequenos voos aí a baixas altitudes, certo? Essas são as nossas
características gerais das aves e todas as suas adaptações e tudo mais. E para fechar, pessoal, uma imagenzinha do sistema circulatório. Então a gente tem 2 átrios, 2 ventrículos, uma circulação onde é enviado sangue para o pulmão, ele sofre a hematose, volta para o coração e depois vai para o corpo. É necessário entender que essa circulação ela precisa ser muito eficiente, já que o ato de voar presente nas aves gera um gasto energético muito grande. E gerando um gasto energético muito grande, eu preciso de uma eficiência circulatória muito grande para levar oxigênio para todos os tecidos, todos os órgãos, todas as células necessárias. Certo, pessoal? Será que vocês entenderam tudo isso aí? Espero que sim, certo? E chegamos, galera, ao fim de mais uma aula de biologia. Espero que vocês tenham entendido essa aula. Se ficar com alguma dúvida, não pira não, cara. Volta aí no vídeo, dá um pause onde você precisa, olha a imagem, dá o play de novo, assiste um pedacinho do vídeo, faz as suas anotações e ó, arrebenta na aula, meu querido. Um abraço do professor Beraldo e até a próxima aula.